Com auxílio da arbitragem, Palmeiras empata com Cruzeiro e abre vantagem para o Flamengo. Mais uma vez, né? É uma vergonha, o futebol brasileiro acabou, meus amigos. É mais fácil fechar o Campeonato Brasileiro e entregar a taça ao Palmeiras. Chances de título do Brasileirão. Você vai ver comigo aqui que após a derrota do Flamengo para o Fortaleza, o panorama mudou drasticamente para o Flamengo. Flamengo desperdiçou 10 pontos contra times da parte de baixo do Brasileirão. Isso é inadmissível, você vai ver comigo aqui. Notas de Fortaleza 1, Flamengo 0. Vamos falar sobre a postura vexatória desse time milionário. Ministério Público recorre da absolvição dos réus do Ninho do Urubu. Você vai ficar por dentro de mais informações sobre esse caso delicado. E o treinador do Racing, hein? O Guerreiro deu uma missão lá especial à torcida antes da decisão contra o Flamengo e tá tentando colocar, fogo na fogueira, lenha na fogueira, eu falei errado, né? Vamos lá, para finalizar, ingressos de Racing e Flamengo ainda seguem disponíveis para a nação rubro-negra. Meus amigos, essas e outras informações você vai ver aqui comigo, mas antes de seguir, eu gostaria de pedir, já deixou aquele like maroto nesse vídeo? Se não deixou, curte esse vídeo, se inscreva no canal DNA Rubro Negro e ative o sininho para não perder nenhuma novidade do malvadão, do mais querido, do nosso Mengão. Lembrando que você fortalece demais o nosso canal e ajuda a gente a crescer nas plataformas, inclusive aqui no YouTube. Meus amigos, eu e você possuímos o DNA Rubro Negro e amamos o Flamengo. Sem mais delongas, deixa eu me ajeitar aqui, vamos para o início desse vídeo. E o Palmeiras recebe mais uma vez, como sempre, né, meu irmão, uma ajudazinha da arbitragem e empata com o Cruzeiro. Aí você vai falar, de novo? Ou vão ter alguns torcedores, né, do próprio Palmeiras ou de outros times vão falar assim, já começou o chororô? Não é chororô. O Palmeiras era para ter jogado praticamente os 2 tempos inteiros sem Gustavo Gomes, jogador extremamente maldoso, né, que foi aquele que chorou lá contra o Flamengo, que o Jorginho empurrou ele, fez pênalti. Foi o mesmo que fez o gol, o segundo gol do Palmeiras. Mas antes de fazer o gol, ele empurrou o jogador do Flamengo no meio de campo. Ele fez uma falta. Então, assim, cara, quem vê o jogo... Eu vi o jogo ontem do Palmeiras. A gente passa raiva. Porque o juiz, viu a falta, estava perto. Um jogador, Gustavo Gomes, machucou um jogador machucou o jogador do Cruzeiro, que saiu lesionado. O jogador saiu lesionado, ou seja, o Cruzeiro perdeu um jogador. E aí, ele nem cartão amarelo o cara tinha dado. Tava deixando passar batido, mas o VAR chamou, né? Talvez pela pressão que tem recebido ultimamente, chamou. O cara ficou 6 minutos vendo os lances. Olha só, paralisação de 6 minutos. Incrivelmente, quando ele sai dali, todo mundo falando, né, vermelho. Até o próprio Gustavo Gomes já estava, acho que, consciente, vou tomar um vermelho. O camarada deu um cartão amarelo, mano. O Gustavo Gomes quase arrancou a perna do jogador. E o juiz falou que ele tocou primeiro na bola. Aí se tocar na bola, pode arrancar a cabeça. Tá de brincadeira, meu irmão. Olha, é surreal. O Cruzeiro perdeu um jogador, teve que botar um outro, ali, sei lá, 5, 10 minutos de jogo, os primeiros 5, 10 minutos, 15 minutos, eu não me lembro exatamente. E o Gustavo Gomes seguiu em campo. E o juiz com aquela mais cara de pau possível, meu irmão. Quis nem saber. Entretanto, numa outra jogada, já no segundo tempo, ele fez questão de dar o segundo cartão amarelo para o Fabrício Bruno e expulsar. Ou seja, é tão fácil expulsar um jogador de outro time e tão difícil expulsar um jogador do Palmeiras, né? Deixe sua opinião nos comentários. O quanto você acha que o Palmeiras está sendo beneficiado, ajudado nesse campeonato. E diga se você leva esse campeonato a sério. Dá para levar esse campeonato a sério? Deixe sua opinião nos comentários. Vamos agora ver as chances de título do Brasileirão que sofreram mudanças. Flamengo e Palmeiras estavam ali com 48%
né, aproximadamente cada um, empatadinhos, né? O Flamengo havia empatado em pontos 61 e 61 Palmeiras. O Palmeiras estava na frente apenas por causa da vantagem de uma vitória, né? Uma vitória a mais que o Flamengo. Mas depois dessa rodada, que foi uma rodada até boa para o Flamengo, depois da derrota ridícula para o Fortaleza, vice-lanterna do campeonato, que precisava vencer 6 partidas para não ser rebaixado, das 10. Já venceu uma, né? E contra o vice-líder do Campeonato Brasileiro, contra o Flamengo, um time milionário. Cara, é surreal, é surreal. E a culpa disso tudo tá aqui, ó. Olha a cara dele aqui, Felipe Luiz, que não sabe montar esse time. Mas aí, voltando a falar sobre as chances, o Flamengo agora, né, após o empate do Palmeiras e Cruzeiro, fica 1 ponto atrás do próprio Palmeiras, e o Cruzeiro chegou, se eu não me engano, com 58 pontos, tem 57 ou 58, eu devo falar daqui a pouquinho. Mas vamos ver aqui as chances, como que elas ficaram após a 30ª rodada do Brasileirão. Vamos lá. O Flamengo perdeu para o Fortaleza no Brasileirão e viu as chances de título diminuírem. Mesmo com o Palmeiras tropeçando em casa e ao empatar com o Cruzeiro, né, os paulistas aumentaram suas chances. Falando dos mineiros, permanecem no primeiro patamar em números, né? Vamos lá. Com o empate entre Palmeiras e Cruzeiro e a derrota do Flamengo para o Fortaleza, a UFMG, né, Universidade Federal de Minas Gerais, atualizou o novo ranking, né? No topo está o time do Palmeiras com 54,5%, 54%. Flamengo saiu de 48,3%, caiu para 41, então saiu de 48, foi para 41, perdeu aí 7 pontos percentuais, tá? E o Cruzeiro, tá? O Cruzeiro saiu de 2,8% para 2,9%. Praticamente nada, né? Não mudou nada. É isso. Eu assim, fico assustado, cara, com a disposição, a motivação que esses jogadores do Flamengo têm, né, para jogar. E aí ontem, por exemplo, né, no Instagram, não tem nada a ver com a vida de jogador, mas se os caras são atletas de alto rendimento, a vida precisa ser regrada, tá? Só pra gente ter na cabeça, um policial, um militar, né, ele não pode, antes do serviço, né, tá de folga num dia, pô, mas tá de serviço no outro, ele não vai se embriagar, pô, ele não pode chegar num quartel cansado, meu, pra dar um serviço de 24 horas. E aí eu pergunto pra vocês, o jogador que vai jogar, que vai ter que treinar no outro dia, pode ficar até 5 horas da manhã bebendo? Deixa sua opinião nos comentários. Não dá. E o time do Flamengo já desperdiçou 10 pontos contra times lá da parte de baixo da tabela. Que brincadeira. Vamos lá, em um verdadeiro balde de água fria após vitórias empolgantes contra o rival Botafogo e o líder Palmeiras, o Flamengo foi derrotado pelo vice-lanterna Fortaleza por 1-0 neste sábado, lá na Arena Castelão. Por sorte, esse tropeço não se torna maior porque o clube alviverde, o Palmeiras, não conseguiu vencer o Cruzeiro. Na verdade foi até ajudado, como disse num vídeo anterior, né? E aí, por empatar, se distanciou apenas 1 pontinho do Flamengo. Lembrando que esse tropeço elevou para 10 pontos, tá? O número de pontos perdidos pelo Flamengo contra adversários fracos que figuram na segunda página lá da tabela, tá? Da classificação da Série A. Vale lembrar que Felipe Luiz classificou essa derrota como dolorosa para o Flamengo e os jogadores também admitiram que tiveram um desempenho ruim nesse jogo. O revés em Fortaleza não é um caso isolado e expõe um problema crônico desse Flamengo na competição. Além da derrota para o 19º colocado, né, o time de Felipe Luiz já havia perdido para o Santos, que na época era 16º. Como que pode um time disputando, quer ser líder, perder para um 16º colocado, né? Tivemos ainda empate com o Grêmio, que na época era 14º, e Vasco, que era 15º. Aí, meu irmão, aí não tem jeito. 10 pontos perdidos para times que o Flamengo
teria a obrigação de vencer. Essas situações fogem do planejamento do clube, que vê pontos considerados obrigatórios escorrerem pelos dedos. Ainda restam 2 confrontos diretos contra o Lanterna Sport, tá? Nos quais a equipe será obrigada a buscar 6 pontos, que podem fazer toda a diferença na matemática final da competição. Aí eu pergunto a você, torcedor do Flamengo, você vê o time investindo tanto como, com jogadores caros. O Flamengo tem praticamente 3 times. 3 times. Por quê? Porque de vez em quando deixa vários de fora que não relaciona. Juninho, Michael, vários jogadores sem ser relacionados. E eu te faço uma pergunta: como pode um time desse calibre estar fazendo um campeonato tão instável, perdendo pontos para times tão inferiores tecnicamente? Eu não sei, de verdade, fico muito chateado e acho que esse desempenho fraco está diretamente relacionado ao comando do time, ou seja, ao técnico Felipe Luiz. Deixe sua opinião nos comentários. Nesse momento, iremos analisar cada jogador individualmente, após essa postura vexatória no jogo contra o Fortaleza, onde o Flamengo perdeu aí 3 pontos e poderia, após o empate do Palmeiras, ter dormido de domingo para segunda líder do campeonato. O Flamengo perdeu uma excelente oportunidade. Éramos para estar 2 pontos na frente do Palmeiras. Ou seja, começando a ganhar aquela gordurinha para ser queimada talvez no final, se houvesse necessidade. Vamos ver aqui então, analisar individualmente cada jogador. Vamos lá. Rossi não teve culpa no gol, fez uma partida normal ali, estável, não foi acionado muitas vezes e na oportunidade que deveria ter agarrado, não conseguiu, mas também foi um chute muito no canto. O jogador chutou de fora da área após ter cortado o Danilo, Lembrando que quem tomou bola nas costas é Emerson Royal, como sempre, jogando mal, e vai ser o próximo que a gente vai analisar, tá? Falando de Emerson Royal, errou muito no primeiro tempo, tá? Não deu sequência aos lances que poderia tentar atacar. A ideia do Emerson Royal seria atacar em profundidade. O cara não conseguiu fazer nada. No segundo tempo, ele apareceu mais vezes e tentou mais jogadas com o cansaço do adversário. Entretanto, nota ruim para ele. Falando sobre Danilo, errou o passe de curta distância, 3 metros. Errou os botes, viu o atacante rival ir para cima dele e ele não ter nenhuma ação, Ele tomou um corte ali do Breno Lopes, onde o Flamengo tomou o gol. Léo Pereira, nos primeiros minutos da partida, não conseguiu achar os atacantes do Fortaleza. Jogou mal também, Tomamos o gol e nada mais teve que fazer na defesa. Achou passes pelo meio que não foram aproveitados. Também jogou bem mal. Falando sobre Ayrton Lucas, figura apagada, salvou um gol. O Flamengo era para ter perdido de 2 gols ou 3-0, de 2 ou 3, mas depois que salvou o gol, não fez mais nada. Inútil dentro de campo. Jorginho também jogou mal demais, hein? Meu Deus do céu, errou o tempo todo. Eu acredito que fez a sua pior partida com a camisa do Flamengo. E aí, se a gente for fazer uma análise, pensando na base, a base ali do Flamengo no meio de campo jogando mal, é evidente que o Flamengo não teria uma boa atuação. No lugar do Jorginho, já aos 42 minutos, Felipe Luiz deu uma de maluco, colocou o Juninho, que também não teve nem tempo para fazer nada. Saul fez um primeiro tempo péssimo, igualzinho do Jorginho. Melhorou um pouquinho no segundo tempo, Quase marcou um gol, mas não foi suficiente para resolver os problemas aí do nosso meio de campo. E o Arrascaeta? Falando de Arrascaeta, cara, parecia extremamente cansado dentro de campo, fez uma atuação muito abaixo do que a gente espera dele, e quando o Arrascaeta vai mal, a gente sabe disso, O Flamengo todo, o time todo do Flamengo vai mal. Plata não conseguia dominar uma bola, errou demais no primeiro tempo, E tentava aproximação com outros jogadores, errava passe, caía que nem banana dentro de campo. No lugar do Plata entrou o Wallace. Esse entrou com vontade de jogar, estava focado, melhorou a equipe, teve chances, mas não foi suficiente para o Flamengo vencer. Lembrando que o Arrascaeta passou a jogar melhor depois da entrada de Wallace.
Falando sobre Samuel Lino, meu Deus do céu, jogador que corre, pedala e não faz mais nada. Nada de útil, só jogada fraca. Perde bola, não domina. Teve um lance lá no primeiro tempo que ele poderia ter empatado o jogo, mas ele resolveu atrasar a bola para o Arrascaeta. Tem medo de chutar. É um camarada, cara, uma contratação cara que tá se mostrando não valer nem um pouco a pena. Na minha concepção, banco do Carrascal, com certeza. Michael, a gente quase não vê mais essa figura, né? Eu até achei que o Michael não estava mais no time do Flamengo. Não acrescentou também nada de qualidade ao time, mas jogou mais do que o Samuel Lino. Então, entre botar o Samuel Lino e Michael, é melhor ser o Michael no lugar dele. Falando sobre Bruno Henrique, meu Deus do céu, mais uma atuação fraca, né? Mas o jogador já falou que não quer jogar como centroavante. Felipe Luiz segue insistindo, tá? Correu muito, mas errou praticamente tudo, não dominava a bola alguma. Falando sobre Luiz Araújo, entrou até bem, tá? Deu certo volume ao lado direito ali do campo, melhorou a partida até do Royal. O Royal estava jogando muito mal, melhorou um pouquinho, mas também não foi o suficiente para mudar o patamar do time. E falando de Felipe Luiz, meu Deus do céu, que louco! É um camarada que tenta inventar nas escalações, não tem um time titular, o tempo todo busca fazer rodízio. Não tem como, cara. Felipe Luiz precisa realmente se reinventar, melhorar, deixar de ser teimoso para que o time do Flamengo consiga avançar na competição. Ministério Público do Rio de Janeiro recorre à absolvição dos réus do Ninho do Urubu. Meus amigos. Na última terça-feira, dia 21, a Justiça proferiu a sentença dos réus lá do Ninho do Urubu, absolvendo todos eles. Agora, o Ministério Público, né, tomou a iniciativa que já se esperava. Está recorrendo da decisão. A informação foi publicada pelo jornalista Vene Casagrande, que publicou que o Ministério Público oficialmente recorreu da sentença. O repórter trouxe detalhes de um documento assinado pela promotora Ana Cristina. Tá? Nele, o Ministério Público se diz inconformado com a sentença e, por isso, pediu abertura de vista para oferecimento das razões recursais. Tá? Só para a gente relembrar, a decisão de absolver todos os 7 réus do Ninho do Urubu se deu baseado na ausência de demonstração de culpa penalmente relevante, tá? Além da impossibilidade de estabelecer um nexo casual seguro entre as condutas individuais e a ignição. Cada acusado, inclusive, teve sua situação explicada pela justiça. Então, é isso. Vamos esperar novos capítulos da Justiça do Rio de Janeiro, né? Uma vez que o Ministério Público vai tentar aí trazer argumentos para condenar alguém ou acrescentar coisas novas ao processo. Eu não sei. Eu não sou formado em direito nem posso opinar. Deixe sua opinião nos comentários sobre esse problema gravíssimo que ocorreu no passado e ainda, né, se faz muito presente nas nossas memórias. Treinador do Racing dá missão especial à torcida antes da decisão aí contra o Flamengo, meus amigos. Vamos ver o que esse cara tá aprontando, hein? Flamengo e Racing decidem nessa quarta-feira, dia 29, a primeira vaga para a final da Libertadores. Tentando de tudo para inflamar a torcida argentina e botar fogo lá no El Cilindro, o treinador da equipe já mandou um recado. Lembrando que Gustavo Costas foi um ídolo, né, histórico como jogador, tá? E ele tem um certo respaldo aí com a torcida e é uma grande figura dentro desse clube argentino. Em vídeo nas redes sociais, Gustavo Costas convida a torcida do Racing para se despedir do elenco antes da decisão contra o Flamengo. Os torcedores poderão interagir com os atletas no CT do clube, onde o time argentino irá se concentrar até a quarta-feira. Segundo o discurso, de se apoiar na força do estádio, o técnico convocou o apoio e definiu como crucial para superar o Flamengo. Meus amigos, o camarada tá aí, fazendo discurso, trazendo a torcida para perto. Como tem consciência de como a torcida é importante.
Acho que falta isso um pouco para esse elenco do Flamengo, não entender quão grandiosa é a torcida do Flamengo. Além do recado para a torcida, tá, do Racing apoiar antes da concentração, Gustavo Costas incendeia ainda mais o confronto frente ao Flamengo. O treinador do Racing cita o fator financeiro, olha isso, tá, e avalia que o Flamengo ganha 100 vezes mais que os argentinos. Vamos ver aqui as palavras diretamente do treinador, e eu acho que isso é bem importante para o time do Flamengo tomar vergonha na cara. Olha o que ele fala aqui pra gente, ó. Não importa quem seja o adversário. Esse é o técnico do Racing falando. Eles têm mais dinheiro do que nós e ganham 100 vezes mais do que nós. Mas isso é futebol. A bola é redonda para nós dois. Você tem que ir buscá-la. Não precisa ter medo de nada, comentou o técnico. Irmão, é de arrepiar até. Sabe por quê? Porque o cara tá falando a verdade, irmão. O time do Flamengo, milionário, perder para um Fortaleza, não dá, meu irmão. E aí a gente vê o time dos caras jogando com a vontade que a gente não vê o time do Flamengo. Espero muito eu que nesta quarta-feira a postura dos jogadores seja totalmente diferente do que a gente encontrou contra o Fortaleza, vice-lanterna do campeonato. E a gente saia vitorioso e vá direto para a final contra a LDU, porque Palmeiras não vai passar. Deixe sua opinião nos comentários. Então é isso, nação. Eu vou ficando por aqui, para o vídeo não ficar longo. Mais tarde tem mais um outro videozinho para vocês. Se você curtiu, já vai deixando aquele like maroto nesse vídeo. Se não é inscrito no canal Daniel Rubro Negro, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade do malvadão, do mais querido, do nosso Mengão. Lembrando que você fortalece demais o nosso canal, nos ajudando a crescer. E meus amigos, somos da mesma família, possuímos o mesmo DNA Rubro Negro e amamos o Flamengo. Saudações rubro-negras, para sempre, Flamengo!